Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, atuação de luxo e uma vantagem com goleada nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Que atropelo do Corinthians diante do Santos na Neoquímica Arena. Muitos destaques. Fagner voltou, hein? William jogou demais. Os miúdos entraram. Chega mais, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal e vamos juntos. Deixa eu te dar uma dica. Você sabia que a OneFootball é a maior plataforma de mídia do mundo? É o meu aplicativo, é onde eu confiro todas as notícias do mundo da bola e lá, assim que terminam os jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, você confere os melhores momentos em alta definição, os highlights, os melhores lances, as jogadas, os craques. Terminou o jogo, acessa o OneFootball que você não perde nada. O link tá aqui na descrição, você baixa gratuitamente, não custa nada, viu? E serve para qualquer celular. Melhor atuação do ano, melhor atuação sob comando do técnico Vitor Pereira. Impressionante o que jogou o Corinthians. O Santos deu espaços, o Santos estava fragilizado, falhou defensivamente, o João Paulo estava pistola, pagando geral na defesa do Santos, porque realmente ofereceu espaços ao Corinthians. Agora, é preciso dizer que o Corinthians talvez esteja se habituando a jogar sem um centroavante e com uma movimentação que chama atenção. Muito interessante. Olha, o Roger Guedes, gente, eu vi ele centralizado, eu vi ele cair pela direita no primeiro tempo e vi ele fazer jogadas pela esquerda no segundo tempo. O Mantuan, que fez um gol de centroavante, teoricamente, começou o jogo pela direita com o William lá pelo lado esquerdo. E aí, o lado esquerdo funcionou demais com o Lucas Piton e o William e o lado direito com o Mantuan e o Fagner. Como é bom ver o Fagner jogar, é impressionante como ele domina o setor. Como quando você tem o Fagner na lateral direita, você resolve boa parte dos teus problemas defensivos e ofensivos. Tem uma recuperada de bola dele com o Léo Batistão no lado esquerdo ofensivo do Santos e direito defensivo do Corinthians que é de cinema. Ele dá uma tesoura na bola. E o Fagner muitas vezes é cobrado, né, por às vezes passar do ponto. Ele deu uma tesoura na bola, limpa, e saiu jogando. Como se fosse assim, e ficou 11 jogos de fora, mas parece que nunca saiu. E aí, nessa combinação de jogadas pelo lado direito, o Fagner ele é muito decisivo, cara, porque, inclusive, em várias jogadas em que ele tá ali pelo lado direito, tem uma que ele consegue encontrar o Mantuan, né? O Mantuan até não espera o passe, ele dá um passe pro Mantuan na linha de fundo, ele devolve pro Mantuan e o Mantuan cruza e o Roger Guedes, a bola vem quicando, né? Ela acho que quica antes, ele pega embaixo da bola e ela sobe. Ali o Corinthians já tinha chegado com perigo. E depois, pela esquerda, numa jogada com o William e o Lucas Piton, acontece o gol do Mantuan. O Mantuan, que está jogando pela direita, mas aparecendo na área como centroavante. Essa movimentação do Vitor Pereira está confundindo demais os adversários. E esses caras estão entendendo como fazer isso. No jogo anterior, contra o Atlético Goianiense, contra o Goiás, o Vitor Pereira não que reclamou, mas ele foi questionado porque muitas vezes o Roger Guedes saía da área para fazer essa movimentação e muitas vezes em cruzamentos rápidos, que é o que aposta esse time do Corinthians, porque você não tem um homem da bola aérea, você não tem um Jô, você não tem um centroavante ali para poder aparar essa bola, então os cruzamentos têm que ser rápidos, velozes e por baixo. Muitas vezes o Roger Guedes, quando sai da área, deixava esse espaço. E ele disse, tem que aparecer ali, alguém tem que aparecer. Outro cara que apareceu, além do Mantuan para fazer esse primeiro gol, foi justamente um cara que já estava ali e que a bola passa por ele para o Mantuan fazer o gol. Duqueiroz. Gente, o Duqueiroz, se vocês repararem, em todos os momentos ofensivos ele tá lá pisando na área para concluir. É impressionante. O que esse jogador tá fazendo, ele cresceu muito nas mãos do Vitor Pereira. E muitas vezes, com a saída do Maicon, ele teve que jogar de primeiro homem. Jogando de primeiro, é óbvio que ele se solta, né? Só que ele precisa de uma cobertura. Quando ele joga de segundo, por exemplo, quando o Maicon estava em campo, ou agora com o Victor Cantillo, ele consegue fazer isso. E realmente o Corinthians precisa disso, porque ele é um volante, inclusive tem uma jogada pela direita que é de muita habilidade, né? Que inclusive acho que foi naquele cruzamento que o Mantuan faz pro Roger Guedes, mas ele em cima do Zanocelo ali, ele sassaricou, balançou, conseguiu o drible, ele tem habilidade, ele tem presença de área, e, cara, tá se tornando um jogador assim, e é um menino da base, cara, que tá surgindo, tá ganhando oportunidades e que tomou conta da posição. Só que isso também tem a ver com o crescimento de Victor Cantillo.
que é um jogador que eu bato na tecla há muito tempo, só que é incrível como ele consegue evoluir quando tem sequência. Porque muitas vezes ele acaba jogando, sai, seleção colombiana, ou às vezes machuca, teve Covid no ano passado, ou retrasado, e ele não conseguia ter uma sequência. Ele é um jogador muito interessante na primeira função. Por mais que ele deixe a desejar, se é que a gente pode falar dessa forma em termos de combate, mas tendo o apoio do Dudu ali, que corre o campo inteiro, facilita bastante, ele tem uma precisão nos passes e ele encontra muitas vezes os companheiros não com a leitura óbvia do jogo, né? De um jogador que está do lado dele esperando o passe. Ele consegue inverter jogo. E quando você inverte jogo, você quebra completamente a linha de marcação do adversário. Ele percebe um espaço lá na direita, ele vira o jogo. Ele percebe um espaço na esquerda e às vezes ele dá passes rasgando a defesa no meio que pega todo mundo desprevenido. O Cantillo, olha, tá num crescimento muito grande no time e é uma boa notícia, uma grande notícia. O Lucas Piton já falei, o Fagner já falei também. O João Vitor voltou. E o João Vitor é um zagueiro realmente acima da média, titularíssimo. Sai no começo do segundo tempo. Imagino eu que por uma preservação, porque ficou já um tempo de fora também. O mesmo acontece com outros atletas, porque aí o Vitor Pereira entende o seguinte, né? Já que eu tenho o Santos de novo no sábado pelo Brasileiro e eu não posso deixar o Palmeiras disparar, e tenho o Boca Juniors na terça-feira, é a hora de eu colocar os miúdos e os miúdos dos miúdos. O Rodrigo Vessone, meu amigo lá do meu timão, na última entrevista ele falou isso, como lidar com os miúdos dos miúdos. E o Vitor disse o seguinte, eu não posso colocá-los num jogo em que está só 1-0, num jogo apertado para que eles entrem nervosos. Eu preciso colocá-los numa situação mais favorável para que eles tenham mais confiança. Era o caso hoje. Quando o jogo já tá 3-4-0, aí ele põe o Matheus Araújo no lugar do Juliano, aí ele põe qual foi o outro menino? O próprio Robert Renan, né, que entra no lugar do João Vitor, e aí depois aqueles que já estão acostumados a entrar, o Rony, o Xavier, o Adson, porque aí sim ele consegue rodar o elenco e descansar esses caras, porque ele vai precisar deles. O Renato Augusto já estava fora hoje por conta de um desconforto, pode ser que não volte sábado, mas na terça contra o Boca ele precisa estar em campo. O William, por exemplo, né, que também não consegue jogar, mas enquanto esteve em campo, ele foi impressionante, cara. Eu sei que tem muita gente que critica o William por conta dos números, porque ele tem um baixo índice de gols e assistências, mas se vocês olharem, todas as jogadas começam por ele. Ou boa parte das jogadas, né, começa por ele antes de chegar na assistência. E isso precisa ser visto. É um cara que caiu pelos lados em vários momentos. Ele fez a jogada do primeiro gol pela esquerda, ele fez a jogada do segundo gol pela direita. Esse é o William, cara. Extremamente decisivo, mesmo sem dar aquele passe final pro gol ou sem tá marcando gols. Então é preciso cuidar desse jogador também. E aí, a gente precisa falar que o escopo do time no segundo tempo ele foi impressionante, porque tinha 9 jogadores oriundos das categorias de base. Só não tinha o Roger Guedes e o Cássio. O resto, gente, ele terminou o jogo com o Fagner na direita, que apesar de experiente é filho do terrão, o Raul Gustavo, o Robert Renan e o Piton na esquerda, o meio de campo com o Xavier, o Rony e o Matheus Araújo, e aí na frente o Adson e o Mantuan, e aí o Roger Guedes. Cara, loucura, loucura. E com os resultados que o Corinthians já está fazendo no Campeonato Brasileiro a ponto de ser vice-líder, 3 pontinhos só do Palmeiras, com todos esses desfalques e todos esses problemas, e ter feito esse jogo tem que servir como modelo. O Santos tem responsabilidade pela fragilidade oferecida? Tem, mas o que a gente precisa entender são os movimentos do Corinthians. O Corinthians dominou o jogo no primeiro tempo, construiu uma vantagem em que no segundo apenas administrou. Eu falei do primeiro gol do Mantuan e o segundo, quem concluiu para a bola bater no Juliano? Duqueiroz. Aí a bola bate no Juliano e engana o goleiro João Paulo, que naquele momento já estava apagando geral também. O Juliano, cara, que depois faz o 4º gol, no Robert Renan, que disputa, né, no pé de ferro e ganha do Felipe Jonathan dentro da área, zagueirão dentro da área, e aí o Juliano desloca o João Paulo chutando no ângulo. O Juliano merece muito, cara. Eu acompanho a carreira do Juliano, não é de hoje. É um cara extremamente profissional, que ficou no banco, que inclusive às vezes ficava, não digo descartado, né, mas um pouco de lado por conta de tantos jogadores, né, Paulinho, Maicon, Renato Augusto. O Juliano meio que perdeu espaço, né, quando chegam todos esses caras. E você não viu o Juliano reclamar? O Juliano trabalhou direitinho, foi lá nos treinamentos, aí claro, deu a fatalidade
né, do Paulinho, do calendário, do Vitor Pereira precisar desses jogadores, e o Juliano tá lá, cara. Ele não é titular absoluto, mas sempre que coloca o Juliano, ele dá a vida. E hoje ele foi premiado com 2 gols. E eu já falei aqui, né? Tecnicamente, eu acho que hoje o Juliano é titular no lugar do Renato Augusto, que é um cara importantíssimo, que é um cracaço, que tem uma história, todo mundo sabe. Mas o Juliano hoje, ele entrega mais em dinamismo e intensidade pro meio. E por isso que eu fiquei muito feliz, cara, porque ele merece muito. É um cara sério, trabalhador, e ele quer dar muito certo no Corinthians, né? Ele já falou que torcia pro time na infância, e imagina o quanto ele não comemorou hoje. Eu tô esquecendo do terceiro gol. Como é que foi o terceiro gol? Teve uma jogada pela direita, outra jogada pela esquerda. Cabeça do Mantuan. Aí teve um chute do Roger Guedes, que o João Paulo fez uma defesa no cantinho. Raul Gustavo. Obrigado, produção. O Raul Gustavo, aparando uma cobrança de escanteio, saltando mais do que todo mundo, comemorou muito, e me chamou a atenção que todo o grupo foi comemorar com ele. O Raul, que já tinha feito um gol contra o Santos, também num clássico contra o Santos, logo que ele estava surgindo, assim. Importantíssimo também esse gol pro Raul, porque fica marcado, né? Porque ele falhou num jogo recente, então, poxa, né, cometeram aquele pênalti lá, que não precisava cometer, aquela coisa toda, né? Mas, enfim, foi, digamos assim, premiado também com esse gol. Mais um garoto, mais um miúdo, e o Vitor Pereira vai ganhando esses caras, né? Porque ele vai perdendo os veteranos, ele vai perdendo os caras mais velhos do time, né? Que não conseguem jogar mais do que 60 minutos, não conseguem jogar 90 minutos, que às vezes tem que falhar um jogo ou outro, e se ele não tiver os miúdos, ele não consegue ir pra frente. E o mais interessante é que ele conseguiu montar um time com isso. A movimentação do time hoje, ela foi impressionante, me chamou a atenção. E acho, né, que o resultado encaminha a vaga do Corinthians para as quartas de final. É claro que não tá ganho, porque futebol a gente já viu de tudo, né? Mas vai ser muito difícil o Santos conseguir superar esse placar elástico de 4, mesmo jogando na Vila Belmiro, onde o Santos é muito forte. Aconteceu que no segundo tempo ainda teve uma expulsão, né, do Vinícius Zanocelo, e clara, né? Clara para cartão vermelho, mesmo que o Marcelo de Lima Henrique sequer tenha dado cartão em campo. Porque na velocidade do jogo e tal, né, deu para ver que ele usou o cotovelo, mas acho que o Marcelo ali interpretou como um encontrão mais forte. Quando ele vai no VAR, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. A imagem é muito clara porque ele tem um movimento adicional. Ele chega para tocar no piton e ele levanta o cotovelo, né, no rosto do adversário. Ali é lance para vermelho, mesmo com o questionamento dele, ali à beira do campo, a saída do campo, não tem o que fazer. É lance para vermelho, bem expulso, e aí, claro, né? 3-0 com um jogador a mais, foi aí que o Vitor Pereira começou a preservar os seus jogadores. E aí no final do jogo ainda teve uma confusão, porque o Adson passou a perna por cima da bola, os caras interpretaram como firula, já chegaram junto, aí deu treta, não sei o quê. Imagino, né? O time perdendo de 4, e aí o cara faz uma firula, né? Mas também acho que não justifica, né? Não justifica. Por mais que eu diga assim, pô, Adson, né? Driblasse pra cima, né? Não ficando ali fazendo só uma graça, uma brincadeira, mas não justifica os caras querendo bater no Adson e tudo mais. E aí deu a treta. E o Fagner, inclusive, tava lá pra separar todo mundo. Enfim, gente, 4-0 Corinthians, grande atuação. E é aquela atuação que serve como modelo, como exemplo para o que vem pela frente, para dar confiança, para dar moral, porque vem por aí jogos muito difíceis, né? Boca Juniors na Libertadores, depois tem esse Santos de volta, que não é na semana que vem, é só daqui 2 semanas, 3, né? Porque tem as 2 semanas de Libertadores a partir de agora e só depois o jogo da volta. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!